Brasil tem quase 12 milhões de imóveis vazios. Esse número significa o dobro do déficit habitacional no país. A solução para resolver a falta de moradias não é fácil, mas as novas informações sobre domicílios vagos apontam para a necessidade de revisão das políticas habitacionais. Conversamos hoje com o arquiteto urbanista Kazu Nakano, professor do Instituto das Cidades da Unifesp, o demógrafo Roberto Luiz do Carmo, professor do Departamento de Demografia e pesquisador do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, ambos da Unicamp, e o pesquisador Frederico Polley, coordenador do Núcleo de Habitação e Saneamento da Fundação João Pinheiro. Que bom conseguir reuni-los aqui hoje. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Acho que vale começar essa conversa aqui explicando o que significa déficit habitacional. O déficit habitacional ele é resultante da falta de moradias, né, para uma quantidade grande de famílias que não têm suas moradias, então moram em moradias precárias, com condições precárias, com moradias em que as famílias de até 3 salários mínimos comprometem 30% ou mais da sua renda com aluguel, famílias que estão em moradias alugadas e que têm muita densidade interna, né? Quer dizer, mais de 3 pessoas por dormitório, né? Então, tem diferentes variáveis que entram nessa conta. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, que a questão do déficit ela é muito complexa e está muito associada à forma como o processo de urbanização aconteceu no Brasil, né? Então, de certa maneira, o que a gente pode dizer é que a gente tinha um problema relacionado com o acesso à terra rural e com o processo de urbanização brasileiro, a gente acabou transferindo as pessoas e o problema do acesso à terra, agora com a característica da moradia, para as áreas urbanas, né? Então, o déficit resulta muito desse processo histórico complexo. Falando aqui dos números atuais, não é? Segundo a Fundação João Pinheiro, da qual o Frederico faz parte, o Brasil possui um déficit habitacional de quase 6 milhões de domicílios e o IBGE mostrou no censo que em 2022 haviam quase 12 milhões de domicílios vazios no país. Quer dizer, o que mostra que o número de habitações disponíveis é o dobro do déficit habitacional, não é, Frederico? Quando a gente pensa em déficit habitacional, a ideia que está envolvendo até que ponto as pessoas, né, ou melhor, as famílias, têm um acesso ao que a gente chama de uma habitação minimamente adequada, né? Discutir o que significa esse minimamente adequado, né, para a sociedade brasileira é uma questão também social, né? Mesmo havendo, né, uma grande quantidade de domicílios vagos, primeiro, né, nem sempre as famílias ou as pessoas, principalmente aquelas de mais baixa renda, têm acesso a esses domicílios, né? Essa é uma questão importante. E um outro ponto também que eu acho que deve ser ressaltado é que, mesmo estando vagos, né, a gente não sabe necessariamente qual que é a qualidade desses domicílios, né? Então, também podem ser domicílios que não estejam garantindo um padrão mínimo, né, de serviços de habitação para essas pessoas, né? A gente, quando olha para esses números, pensa, né, um imóvel ocioso há tanto tempo, o que leva uma pessoa a deixar o imóvel vazio, em vez de colocar para vender ou alugar? E o Frederico até colocou aí que muitas vezes também as pessoas de baixa renda não têm acesso a esses imóveis, não é, professor? Pois é, esses imóveis, esses domicílios não ocupados, fechados, né, e os de uso ocasional, eles precisam ser melhor estudados, porque eles não são homogêneos. Você tem domicílios antigos, em prédios mais antigos, que estão desocupados, que podem estar em disputa judicial, né, ou pode fazer parte de espólios, né, e também domicílios mais novos, que foram construídos e adquiridos para investimento, né? Então, eu acho que para você começar a pensar na utilização desses domicílios vagos num programa habitacional, principalmente para a população de baixa renda, a gente precisa ter uma análise, uma avaliação mais detalhada, porque não são todos os imóveis que podem ser diretamente incluídos num programa de atendimento habitacional, sabe? Essa análise precisa ser feita
para que a gente não faça uma transposição direta. Não é tão simples assim, né? Não. Pensando assim, é o dobro, pô, tô vendo aí, então temos esses imóveis, é simples de resolver, né? Não é nada assim, não é, professor? Até porque, quando a gente observa a distribuição desses imóveis vagos pelo país, a gente percebe que a maior concentração de domicílios vagos está na região nordeste do Brasil, né? Então, esse é um dado interessante. Mais de 15% dos domicílios, né, particulares permanentes da região nordeste estão vagos, né? E tem uma outra questão, que é até que ponto, né, o mercado imobiliário, que em grande parte acabou determinando o processo de expansão urbana no Brasil, atende às diferentes classes sociais, né? E aí a gente percebe que o grande problema, na verdade, está aí, né? A gente tem um grande boom de expansão do mercado imobiliário, mas essa expansão ela visa alguns grupos específicos da sociedade, né, que está sendo atendido. E a gente tem programas habitacionais de política pública que efetivamente atendem apenas a uma parcela da demanda. Então, acho que essa é uma dificuldade grande, né? Eu gostaria de te ouvir justamente sobre esse ponto, Frederico, dessa questão da oferta, que muitas vezes não é para baixa renda, né, que é para quem mais precisa. Normalmente, né, você vai ter as classes sociais mais altas, né, com maior poder aquisitivo, elas tendem a acessar os seus imóveis, né, normalmente, melhor qualidade, melhor localização, através do mercado formal. Quando a gente pensa em mercado formal, né, de habitação, a gente está pensando aquele mercado que você tem o contrato formal, né, que se você tem o embasamento jurídico, o imóvel regularizado. Agora, né, quando a gente pensa, principalmente a grande população, né, que é composta normalmente de domicílios de mais baixa renda no Brasil, a grande maioria deles acessa a habitação através do mercado informal. E que tem características muito próprias, né? Quer dizer, muitas vezes você não tem contrato, às vezes tem o chamado contrato de gaveta, né? As pessoas determinam, né, por exemplo, o acesso ao aluguel ou mesmo à compra sem essa, vamos falar assim, essa estrutura, né, legal e essas garantias, né? Então, que se observa no mercado formal. Então, entre essas duas coisas, né, entre a informalidade e a formalidade, você vai encontrar uma série de situações aí, né? Mas é importante a gente colocar que, de fato, né, grande parte das populações de mais baixa renda acabam acessando via esses mercados informais, né, vamos dizer assim. E a necessidade entre as soluções, professor, a necessidade de construção de novas moradias? Hoje, a gente tem clareza de que para trabalhar a questão habitacional, para promover um bom atendimento habitacional, a gente tem que combinar diferentes soluções. Não é uma solução única. A gente viu que a tradição da política habitacional brasileira sempre foi baseada na solução única de produção de novas moradias. A gente nunca teve uma política habitacional de aproveitamento de edificações existentes, moradias existentes, né? Promover novas formas de distribuição e de acesso à moradia que não precisa se limitar ao contrato de compra e venda, à propriedade privada individualizada. Que sempre foi o foco, não é? A nossa, desde o BNH, né, Minha Casa Minha Vida, sempre foi. É o foco da casa própria, não é? Construir conjunto habitacional com casa própria, né, para comercialização. Essa é a solução única. E hoje a gente precisa incluir ali reformas de imóveis encurtiçados, atendimento para a população em situação de rua, que hoje tem que ser considerado como parte das necessidades habitacionais. Então, você vê que qualquer política habitacional que se baseia numa solução única, casa própria e conjunto habitacional, é insuficiente. A gente tem que combinar soluções. Professor. O que é interessante também a gente lembrar é que os resultados do censo de 2022 permitiram que a gente continuasse visualizando uma questão que é importante, que a população brasileira, ao longo dos últimos 30, 40 anos, ela tem crescido muito menos rapidamente do que a produção de imóveis, né?
do que a produção de habitação. Então, a taxa de crescimento do número de domicílios particulares permanentes no Brasil foi de 2% nesse último período, 2010-2022, enquanto a taxa de crescimento da população foi de 0,5%, né? Ou seja, historicamente a gente tem uma produção muito maior de domicílios, né? Isso já vinha se repetindo desde pelo menos o censo de 1991. E hoje né? famílias cada vez menores, não é, professor? São famílias cada vez menores e com uma outra característica, que são os domicílios unipessoais, né? Então, as pessoas que moram sozinhas por conta das mudanças na própria estrutura da família e também pelo envelhecimento da população. Eventualmente, você pode ter um divórcio, que já cria um outro domicílio, ou você pode ter uma viuvez, né, que significa que a mulher, geralmente a mulher tem uma expectativa de vida maior, então ela acaba sempre ficando sozinha, e os filhos saem, né, também para constituir os seus domicílios. Então, a conjunção desses fatores, mudança na estrutura da família e mudança na expectativa de vida, também tem um impacto nessa reconfiguração de como as pessoas lidam, né, como elas se estruturam, se organizam em termos habitacionais. E o quanto que as nossas políticas públicas vêm olhando para essas mudanças, Frederico? A política ela tem que acompanhar um ritmo de crescimento ou de demanda, né, por serviços muito intensa, né, as cidades crescendo muito rapidamente, as regiões metropolitanas crescendo e precisando, né, de serviços, saneamento, de habitação, né, de infraestrutura. Agora, né, parece, pensando pelo menos em termos agregados, né, que há um certo alívio nesse aspecto, né? Então, hoje, cada vez mais, talvez, né, é uma oportunidade, já que a gente não está tendo mais essas demandas intensas, né, vamos falar de curto, médio prazo, para que a política pública foque mais na qualidade. Mas a gente sempre tem que pensar que a questão habitacional é uma questão local. Quando a gente fala assim, né, que a demanda, né, a intensidade está reduzindo, a gente está pensando em termos de Brasil, e talvez aí, né, alguns dados aí têm mostrado nas regiões metropolitanas, né, uma queda do ritmo de crescimento populacional, mas a gente sabe, né, que existem de fato ainda municípios que estão passando processos migratórios, né, de forma intensa, né, de crescimento populacional. A gente precisa dos dois indicadores, né? A gente precisa ter uma visão macro do país e de fato, pensar localmente, né? E, sem dúvida, a solução de problema habitacional, de infraestrutura, tem a ver com o local. Mas tudo indica que as tendências, né, somente das grandes concentrações, é que a pressão de crescimento está havendo uma tendência de redução. Isso coloca para a gente a necessidade de pensar o déficit habitacional não do ponto de vista só da produção de novas moradias, mas do ponto de vista dos beneficiários dessas moradias, que é diversificado. Então, você tem demandas de idosos que moram sozinhos, famílias com filhos, sem filhos, mulheres, mães solos, mulheres idosas, famílias com idosos. A Fundação João Pinheiro começou a fazer um cálculo do déficit que eu achei muito bom, porque tradicionalmente o déficit vem especificado por faixas de renda, né? E aí mostra que a maior parte do déficit está nas famílias com até 3 salários mínimos. Agora, a Fundação João Pinheiro começou a calcular o déficit também a partir de mulheres, mães, solos. Então, quantas mulheres, mães, solos precisam de novas moradias? E agora, recentemente, a Fundação João Pinheiro soltou um dado das populações negras, né, que fazem parte do déficit. A gente vê que uma grande parte do déficit é composta ali por famílias, né, da população negra. Então, eu acho isso excelente, porque coloca para a gente a necessidade de começar a pensar o atendimento habitacional não do ponto de vista da produção, mas do ponto de vista do acesso do beneficiário. Isso coloca para a gente a necessidade de pensar uma diversidade de moradias e não só aquela casinha... Cada uma tem a sua necessidade específica também, não é, porque as famílias têm arranjos diferentes. Então, a gente não pode mais pensar em casinha ou apartamento de 2 dormitórios para todo mundo. Não é tudo a mesma coisa, claro.
Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a falar sobre déficit habitacional com o arquiteto e urbanista Kazu Nakano, o demógrafo Roberto Luiz do Carmo e o pesquisador da Fundação João Pinheiro, Frederico Poller. Muitas vezes as moradias voltadas para a baixa renda são construídas nas periferias, não é? O que exige deslocamento, não tem a infraestrutura adequada, não tem equipamentos. E quanto tempo nós ouvimos de vocês, especialistas, uma crítica nesse sentido? Avançamos em algum ponto? Não. Se a gente pegar como exemplo recente o Minha Casa Minha Vida, a gente viu que a maior parte da produção dos conjuntos habitacionais para a população de baixa renda, principalmente aquelas de até 3 salários mínimos, aconteceu nas bordas da cidade, nas periferias e muitas vezes fora da cidade, no meio do mato, literalmente, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa trabalhar na política habitacional, que tem uma ligação direta com a política de terras, né? Você também trabalhar o mercado de terras, porque a localização da moradia ela é diretamente condicionada pelo preço da terra. Então, quem produz moradia para a população de baixa renda usa terra barata, e a terra barata é a terra periférica e a terra precária. Porque as terras melhor localizadas nas cidades, mais centrais, com mais serviços, equipamentos e infraestruturas, elas são mais caras. Então, elas são utilizadas para empreendimentos de famílias de média alta e alta renda. Nós estamos assistindo agora até um boom imobiliário no sentido de microapartamentos, porque são pequenos mesmo, não é, professor? Mas vai olhar o preço, o valor nas alturas, é inacessível para as pessoas de baixa renda, não é? Exatamente. E isso mostra uma outra característica, né, da questão habitacional nos últimos anos, que é a financiarização, né? Então, na verdade, esses apartamentos, eles resultam de investimentos que estão sendo realizados por grandes empresas construtoras e incorporadoras, né, que estão presentes agora no mercado de ações, né? Então, eles lançam a emissão de ações, né, associados a esses grandes investimentos. Agora, veja, isso atende até certo ponto à necessidade da população que reside na cidade, né? Mas não atende uma parte que talvez seja a parte mais significativa, né, que é a parte que, como o professor Kazu já chamou a atenção, daqueles grupos que estão aí até 3, 4 salários mínimos, né, e que esse grupo, infelizmente, não tem acesso. E o professor Kazu, a tese dele de doutorado é muito interessante, que ele estudou a cidade de São Paulo, chamando a atenção para a cidade oca. O que é a cidade oca? É aquela cidade onde o centro acaba ficando desocupado, né? Então, essa política de ocupar o centro, né, que o Frederico também já chamou a atenção, eu acho que é algo fundamental. Ocupar o centro, que é o lugar onde já tem infraestrutura, né, que poderia ser utilizado, que já está ali, os imóveis já estão ali. E se não olhamos para isso, é dinheiro que vai para o ralo também? Com certeza, porque é muito investimento em serviços, equipamentos e infraestruturas no centro, que, como tem muito comércio e serviço que funciona só durante o dia, à noite se desertifica. E aí, então, todos esses investimentos ficam subutilizados. Por isso que é importante trazer moradia para as áreas centrais, principalmente para a população de baixa renda, porque além de evitar a desertificação noturna, vai trazer mais segurança, vai trazer mais atividades. E é um problema que a gente encontra por todo o país, Frederico? A gente tem observado realmente nesses últimos anos, né, esse processo de deslocamento, né, das residências para outros bairros, né? Tradicionalmente, a área central, a gente observava as populações de mais alta renda. Muitas vezes esse centro vai envelhecendo, essas populações de mais alta renda vão saindo, né? Os empregos ainda continuam concentrados e hoje a gente está observando esse oco, né? Mas que ainda permanece as grandes periferias sem infraestrutura, e a gente pode pensar em infraestrutura, inclusive, de transporte aí, né?
E isso acaba gerando, né, um desperdício enorme, né, num país que é relativamente pobre, né, assim. Então, você manter a infraestrutura ali com uma quantidade de pessoas que simplesmente não têm acesso a elas, né? Então, acho que é papel das políticas públicas, né, principalmente estar olhando essas populações de muito baixa renda, que realmente não conseguem acessar, né? Eu acho que a ideia de estar tentando, revitalizando, né, tentando trazer essas pessoas para as áreas centrais é uma ideia interessante, mas até para reduzir, né, o diferencial de preços, né, da terra aí, entre a área central e a área periférica, eu acho que é a maneira mais, não digo mais fácil, né, mas a ideia é levar a infraestrutura para essas populações, né, Sim. e diminuir essas desigualdades de acesso, né, aos serviços e tudo mais. E quando o assunto é moradia popular, muito se fala em construir conjuntos habitacionais, mas pouco se discute a utilização de imóveis vazios para locação. Sobre isso, nós conversamos com o vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rafael Passos. A produção de novas unidades é muito importante, mas a política de aluguel social, pouco explorada ainda no país, né, tem um grande potencial, né, sobretudo quando a gente vê que o déficit que aumenta, né, aumentou menos ainda do que o número de unidades vazias nas grandes cidades. E a maioria dessas unidades vazias estão em áreas centrais, né, já servidas de boa infraestrutura, de serviços urbanos como saúde e educação, né, e é uma oportunidade para que se possa fazer habitação de interesse social em áreas centrais. E com isso ganha a cidade, né, ganham as pessoas, se reduz a desigualdade social e a desigualdade espacial das cidades. Professor, aluguel social pode ajudar a Com resolver? certeza, porque o aluguel social, ele trabalha principalmente com a questão do acesso à moradia. Então, ele traz como elemento-chave não só a produção da moradia, mas a distribuição e o acesso, né, que não é por meio do contrato de compra e venda, mas pelo aluguel subsidiado. Agora, eu acho que a gente precisa pensar os modelos de locação social, porque você tem diferentes modelos, né? Você tem um modelo de um parque habitacional público, que o poder público usa para alugar com preço baixo. Você tem imóveis privados, que o poder público cadastra, né, para ser alugados com aluguel de custo baixos. E você tem também o auxílio aluguel, que aí é um recurso, que é o que a gente usa de uma maneira errada aqui no Brasil, né, que é um recurso que você entrega para as famílias, para elas procurarem aluguel por conta própria, no mercado de locação privada. Então, eu acho que hoje a gente precisa trabalhar esses diferentes modelos, mas tem um ponto-chave, que é a gestão. O poder público, ele não consegue gerir, fazer as reformas, a manutenção necessária, os problemas de inadimplência, como é que o poder público tem que lidar com isso. Então, geralmente, se inclui organizações sociais, movimentos sociais, autogestão habitacional para ajudar. São muitos caminhos aí, não existe, né, saída mágica, não é? Precisamos sempre falar aqui sobre o assunto. Então, que recado final deixar aqui sobre esse tema, professor? Acho que a questão habitacional no Brasil ela é complexa, talvez seja uma das principais questões da sociedade brasileira que a gente não conseguiu resolver ao longo desse século XX, início do século XXI, e buscar soluções alternativas às ideias que a gente tem, mas principalmente eu acho que a gente precisa retomar a ideia das políticas públicas. Eu acho que no último período aí, de alguns anos, a gente acabou perdendo essa perspectiva das políticas públicas. Eu acho que retomar, fazer avaliação das experiências que a gente já teve no Brasil, por exemplo, de aluguel social, isso é fundamental, né? E faz parte dessa perspectiva das políticas públicas. Frederico, seu recadinho final, rapidamente, por favor. Eu acho que vale a pena, a gente sabe que normalmente, dentro das políticas públicas, né, os governos têm investido uma grande quantidade de recursos, né, na questão habitacional, que de fato é uma questão bastante complexa, não há soluções simples, né, mas eu acho que nessa área há uma demanda de melhor avaliação, né, das políticas, né, da forma como os recursos são aplicados. Há uma necessidade maior de entender o que está dando certo ou não. Então,
E a gente tem muitas experiências, né, no país, é um país com mais de 5 mil municípios aí, sempre lembrando que entender isso, né, entender a diversidade local também é importante. Para terminar, professor. Eu só queria dizer que a política urbana e a política habitacional, ela tem uma ligação muito forte com a política econômica, porque muitas vezes ela é utilizada para aquecer o mercado imobiliário, aquecer o setor da construção civil, criar empregos. Agora, a política habitacional para a população de baixa renda, ela não pode ter essa perspectiva exclusivamente economicista. Ela tem que ser vista como política social, porque a moradia é a base para que as famílias acessem uma série de outras políticas públicas e direitos. Então, a gente tem que pensar hoje política habitacional para a população de baixa renda como política social. Sem dúvida. Obrigada pela presença aqui hoje, essa conversa tão importante. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Boa noite para você.